E aí, meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz, e no vídeo de hoje a gente vai estar resolvendo uma questão do Enem Digital do ano de 2020, que fala pra gente o seguinte: os ventos solares são fenômenos caracterizados por feixes de partículas carregadas, lançadas pelo Sol no espaço em alta velocidade. Somente uma pequena fração dessas partículas atinge a atmosfera nos polos, provocando as auroras. A chegada dessas partículas à superfície pode gerar efeitos indesejáveis, interferindo nas telecomunicações, no tráfego aéreo e nas linhas de transmissão de energia elétrica. Esses efeitos são minimizados na Terra pela ação do quê? Vamos lá. Ele está dizendo para a gente que o Sol tem ventos solares e tem partículas carregadas, né? Como, por exemplo, elétrons. E aí vamos imaginar que um elétron está saindo do Sol e indo para a Terra. Beleza? O que vai acontecer? A Terra, ela é como se fosse um grande ímã, né? Se a gente imaginar aqui um ímã na Terra, a gente teria o seguinte. Aqui na Terra, a gente teria o Polo Norte aqui embaixo e o Polo Sul aqui em cima. De modo que o campo magnético da Terra, ele vai vir do Polo Norte magnético e chega no Polo Sul magnético. Geograficamente, o campo magnético da Terra sai do Polo Sul e chega no Polo Norte, beleza? E aí a gente tem esse campo magnético aqui. O que vai acontecer? Quando você tem um campo magnético aqui, né? Isso naturalmente a Terra possui. Essas partículas que são carregadas, elas interagem com esse campo magnético, beleza? Ou seja, a partícula vai vindo aqui e aí ela interage com esse campo magnético. Por quê? Porque partículas carregadas, quando estão em movimento, elas sofrem ação de força magnética. E aí o que vai acontecer? Essas partículas, elas acabam fazendo um movimento helicoidal, né? Um movimento que é um movimento circular, junto com um movimento retilíneo, e elas acabam chegando aqui nos polos, beleza? Dependendo da partícula, pode chegar no polo sul ou polo norte. E aí, quando essas partículas elas chegam aqui no polo norte ou no polo sul, né? O que vai acontecer? Elas interagem provocando as auroras. E essa aurora, ela surge mais ou menos lá na ionosfera, com uma interação dessas partículas carregadas e os gases, beleza? E a atmosfera eu representei aqui, gente, esse negocinho de roxo é a atmosfera. Mas o que vai acontecer? As partículas elas vão mais bombardear os polos, né, digamos assim, do que as outras regiões da Terra, beleza? E por que isso vai acontecer? Porque existe a presença desse campo magnético. Então, a proteção, o efeito vai acontecer de proteção dessas partículas justamente pelo campo geomagnético, que é o campo magnético da Terra. Luiz, por que não pode ser ionosfera? É na ionosfera que acontece a aurora. Mas pensa no seguinte, pensa que não existisse campo magnético. As partículas elas não iam sofrer esse movimento helicoidal. Então, elas iam atingir, basicamente, assim como a luz, todas as regiões da Terra. Então, a gente ia ser bombardeado em todos os pontos por partículas elétricas. E aí a gente ia ter interferência nas telecomunicações, redes de transmissão e etc. Então, se não existisse esse campo magnético, essas partículas não fariam esse movimento e iriam atingir aqui. E lá na ionosfera ia acontecer o fenômeno das auroras. Então, a gente ia ver com mais frequência essas auroras acontecendo. Beleza? Então, a ionosfera, ela não minimiza o efeito, né? Ela faz acontecer a aurora, beleza? É claro que a presença de gás da atmosfera pode ajudar a diminuir um pouco, né, essa questão das partículas que vêm, mas não é uma proteção tão eficiente quanto o campo geomagnético. A camada de ozônio
Bem, ela faz parte da atmosfera e a gente sabe que, a gente já analisou que a atmosfera em si não vai fazer uma proteção eficaz. Beleza? Então a gente pode excluir a letra C e a letra E, né, que fala da própria atmosfera. E campo gravitacional? O campo gravitacional, gente, ele interage com partículas que têm massa. A Terra tem muita massa, só que essas partículas aqui, elas têm pouquíssima massa, então essa interação gravitacional ela é muito baixa. E a gente precisa lembrar que o campo gravitacional da Terra, ele faz uma interação de atração. Então ele não blindaria muito bem, né, essas partículas de chegar na Terra. Beleza? Então também não é uma opção muito boa. Com isso, a gente vai ficando aqui com gabarito na letra B. E eu desejo a todos uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!